Na unidade 4, um dos pontos que a gente vai ver é a aquisição do português como segunda língua. Lembrando que Libras é a primeira língua do surdo. Então, a língua portuguesa, como ele vai aprender depois da língua, é a sua segunda língua. Segunda língua é diferente de língua estrangeira, porque a segunda língua é a língua que ele convive diariamente. O seu país, outros falantes do seu país falam essa outra língua. Então, é a sua segunda língua, tá? Ela é adquirida na escola e a obrigatoriedade é que ele aprenda a modalidade escrita. Agora, o ensino dessa modalidade escrita tem passado por muitos problemas porque não se tem uma metodologia, não se tem um manual que se diga como ensinar para o surdo. Isso ainda está sendo construído, essas metodologias estão sendo conhecidas e várias pessoas têm tentado vários métodos e acredito que futuramente a gente vai encontrar o melhor caminho para ensinar a língua portuguesa para o surdo. E o surdo, ele possui potencial para aprender a língua portuguesa. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem profissionais que trabalham com o surdo e afirmam: o surdo não aprende língua portuguesa. Acontece que quando nós aceitamos a filosofia do bilinguismo, nós aceitamos que esse sujeito aprende a segunda língua. Ele tem condições de aprender a segunda língua. O problema está no sistema. O problema não está no surdo. Nós precisamos encontrar um método, um caminho adequado para ensinar essa língua para esse sujeito. E aí, nesse momento, nós teremos experiências com respostas positivas, que é o aluno aprendendo a ler e escrever a língua portuguesa. Lembrando que ele tem que aprender a ler e escrever, né? A gente não pode pensar que ensinar escrita é apenas aprender a ler. E muitos, por conta própria, já conseguem ler noticiários em jornais, em revistas e até, por exemplo, ler legenda de filme. Ele acompanha o filme lendo toda a legenda. Então, ele tem uma leitura eficiente para ele compreender. Senão, ele não frequentaria o cinema, ele não iria assistir filme no cinema, né? Então, isso ao longo do tempo, da experiência dele, com o contato dele com o texto e com algumas aprendizagens, ele vai desenvolvendo essa competência. Então, isso mostra que o surdo é competente, ele tem condições de aprender a língua portuguesa. Esse é um aspecto que eu insisto para ver se a gente começa a trabalhar com surdo, já vendo que isso é possível e que nós precisamos encontrar, o que está faltando é o caminho para isso, para ajudá-lo, né? Justamente por causa da falta da metodologia adequada. A estrutura da Libras, ela sempre se encontra presente no texto surdo. E aí nós temos muitos problemas com correções de provas e trabalhos, porque as pessoas não entendem que determinadas estruturas que não estão de acordo com a estrutura gramatical da língua portuguesa, ela está ali permeada no texto por conta da interferência da estrutura da Libras. Para que uma pessoa reconheça essa estrutura e saiba identificar que essa estrutura encontrada no texto é da língua de sinais, é necessário saber língua de sinais. Então, mais uma vez, é importante dizer que é muito importante que os profissionais que trabalham com surdo tenham pelo menos um conhecimento básico da Libras, né? E é necessário chamar a atenção também para o fato de que os professores precisam ensinar ao surdo não a leitura da codificação, mas a leitura no sentido do letramento. É necessário letrar o aluno surdo, tá? Então, ele precisa ter um letramento do mesmo nível que qualquer ouvinte, qualquer falante de língua portuguesa e leitor de língua portuguesa precisa ler. Ele precisa ler os documentos, ele precisa ter acesso a informações e para isso é necessário que ele tenha uma leitura eficiente. Ele precisa muitas vezes se comunicar através da escrita, ele precisa ter uma escrita eficiente, que consiga transmitir a mensagem dele para pessoas que não sabem Libras. Porque para a gente que sabe Libras é mais fácil a gente compreender a escrita do aluno surdo. Então, esses pontos que eu estou falando para vocês são os pontos cruciais e uma outra discussão, uma discussão bem mais ampla, está exposta no livro e vocês podem ter acesso a ela. Com relação à literatura infantil e surdez,
né, que é intitulado Literatura Infantil e Surdez, Reflexão sobre a Contação de História para Surdos, que é um dos subcapítulos do último capítulo, tá? A gente pode estar falando aí sobre as narrativas contadas em Libras. Estudos mostraram que uma replicação de estudo mostrou que você pode contar uma história para um surdo e ele tem condições de recontar. Por que replicação? Porque uma primeira pesquisa afirmou que o surdo não tinha condições de recontar uma história. O problema é que a recontagem foi pedida para que fosse feita na primeira pesquisa através de um texto escrito. E o surdo não tem habilidade de escrita. Na replicação foi pedido que o aluno contasse em Libras. Aí, como ele tem eficiência no uso da Libras, ele teve condições de recontar a história. E aí foi mostrado que as crianças constroem, elas têm condições de compreender narrativas e têm condições até de construir narrativas, né? E outro ponto bem importante ressaltar é que o trabalho com contos infantis é necessário ser feito com o surdo, né? Por quê? Porque vai contribuir para o seu letramento, vai contribuir para a sua construção de cosmovisão, vai ampliar a sua visão, seu nível de conhecimento de mundo. Além disso, ele vai estar partilhando, através dos contos infantis, ele vai estar partilhando de conhecimentos que os ouvintes também têm. Que muitas vezes o surdo não tem esse determinado conhecimento, porque ele está, quando ele entra em contato com o ouvinte já teve acesso a muitas histórias e muitas vezes ele não teve nenhuma. É necessário que se faça esse trabalho. A grande dificuldade é encontrar professores que sejam fluentes em Libras para que ele possa contar essas histórias. Como ele vai contar se ele não consegue ter fluência em Libras? É muito interessante também essa leitura porque prepara o aluno para que ele, com acesso a textos diferenciados, no momento em que existe a intertextualidade, ele consiga compreender aquela informação que está sendo transmitida através de uma citação, por exemplo, de um personagem de história infantil. Quando se reporta esse personagem, está se querendo passar uma significação e só compreende aquela pessoa que conhece aquela história. Se ela conhece, ela consegue aprender esse conhecimento, trazer para o texto e dialogar com o texto, que é o que um leitor faz, né? Além disso, o trabalho com história infantil também é necessário, embora se encontrem pouquíssimos trabalhos, porque é um incentivo à leitura da criança, para a criança. É um incentivo, com isso se incentiva a criança a procurar ler textos para ele adquirir mais conhecimento, para o lazer dele. A leitura é indicada para qualquer criança, inclusive para o surdo. A questão é essa, que quando se fala de qualquer criança, se pensa na criança ouvinte, não se pensa na criança surda, né? E aí nós precisamos pensar, quando se falar de criança, seja lá com qualquer necessidade específica que ela tenha. É preciso ser trabalhado e aí tem que se encontrar o caminho para isso. E é muito importante para o desenvolvimento do pensamento do aluno, um pensamento crítico da criança. E isso já é começado a estimular, já se começa a estimular essa criança desde a sua primeira infância, na escola. Então, para isso, ela tem que ter contato com essas histórias. Se ela não tiver o contato, ela perde muitas informações. E aí, essa perda de informação vai gerar outras perdas de informações. E aí, a que ponto se chega, ninguém mediu até hoje. Então, resumindo, a criança surda ela tem condições de compreender os contos e ainda de produzir literatura. Se você entrar no YouTube, colocar poema Libras, você vai encontrar surdos recitando poemas em Libras, né? E são poemas que eles criaram. Então, existe essa possibilidade. Hoje, percebemos que com a aceitação da Libras, o mundo se ampliou para o surdo.
E nós que trabalhamos com surdos precisamos compreender que mundo é esse, como é esse mundo, qual a amplitude dele e como podemos contribuir para que se amplie mais, para que ele sempre cresça e ele sempre evolua cognitivamente e intelectualmente falando.